Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a essa semana de estudos com a nossa disciplina de Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e hoje, na sua companhia, eu estarei falando sobre os indicadores de viabilidade econômica e financeira. Então nós vamos passar a tratar então da análise dos resultados, da empresa rural, verificando se todo investimento que está sendo realizado por parte do empreendedor rural está retornando de forma satisfatória para ele, bem como fazer a análise da sua produção, verificando se existe saúde financeira então dentro da atividade que nós estamos trabalhando aqui enquanto gestores, enquanto projetistas. Vamos avaliar se esse projeto então ele é viável, se ele é sustentável mediante as informações técnicas que nós estamos colocando no projeto, a fim de que colocá-las em prática no futuro, bem como analisar aquilo que já foi realizado pela empresa, verificando então trajetos futuros de permanência ou de modificação daquilo que se foi tratado, daquilo que se foi executado ao longo do tempo. Então hoje nós vamos falar aqui sobre os indicadores de viabilidade econômica e financeira. Primeiro é importante a gente entender a diferença entre um e o outro, tá? A viabilidade financeira, ela parte simplesmente do princípio da saúde de caixa, ou seja, se a empresa consegue saldar os seus compromissos e ainda ter um recurso financeiro de saldo, que seja ele 1 centavo, nós já temos aí viabilidade financeira. Ela então se salda os seus compromissos. A empresa também ela pode ter a condição de viabilidade econômica e ela é um pouco mais abrangente do que a sua viabilidade financeira, porque ela vai comparar também a condição de produção dessa empresa com outras atividades de baixo ou de significativo risco, sendo que a gente pode avaliar outras atividades ou podemos avaliar aqui condições de estudos de análises de mercado, tá? Ou algumas análises financeiras, tá? Realizadas aí, por exemplo, com instituições bancárias. Então, vamos lá. Quais são as etapas, então, que nós precisamos cumprir para fazer o estudo da viabilidade econômica e financeira? Na fase inicial, se recomenda que o empreendedor rural faça uma lista, ele vai listar e vai valorar todos os recursos então necessários para se realizar esse investimento, tá? Então ele vai levantar ali numa planilha, em quantidade e em valores monetários os recursos que ele precisa então para se realizar esse investimento. Ele vai passar a projetar quais são os custos fixos e os custos variáveis da atividade, bem como projetar as vendas que serão realizadas mediante prognóstico de produção. Então, eu vou avaliar quanto que eu pretendo produzir, analisando índices de produtividade, eu posso fazer uma projeção futura de vendas, Depois disso, como eu já tenho o meu custo operacional total determinado, que é o somatório dos custos fixos mais variáveis, quando eu diminuir isso da projeção de receitas, das vendas, eu já consigo aqui estabelecer uma projeção de fluxo de caixa para alguns períodos. Para a atividade agropecuária, se recomenda fazer pelo menos uma análise dos 3 últimos ciclos produtivos, tá? Para a gente poder fazer uma verificação de como a empresa rural está se comportando e qual o direcionamento que nós vamos dar a partir desse projeto que está sendo estabelecido e será executado. Depois disso, nós vamos passar então a analisar a viabilidade através dos indicadores de resultado que nós vamos tratar a partir da aula que vem. Então vamos lá, moçada. Por que então decidir? Por que a gente precisa tomar então decisões em relação aos nossos negócios, em relação à nossa vida pessoal? Primeiro, vamos trazer um exemplo hipotético aqui. A gente muitas das vezes tem um recurso financeiro e precisamos tomar decisões. Essa decisão pode ser simplesmente investir esse capital em uma agência financeira, por exemplo, esperando receber renda de volta
por esse capital. A gente pode simplesmente comprar um bem, eu posso comprar um ativo e tomar posse dele, né, como um patrimônio, ou eu posso alugar isso de alguém com os meus recursos financeiros. Então, eu não vou tomar posse, mas eu vou usufruir, né, desse patrimônio de alguém mediante o pagamento de um aluguel. E aí a gente tem que tomar decisão o que fazer com o nosso dinheiro. Nós vamos investir, esperar receber renda, nós vamos capitalizar, imobilizando isso em um patrimônio, ou nós iremos utilizar isso dentro de recursos de terceiros mediante o pagamento aqui de uma contrapartida. Bom, a resposta para isso tudo, pessoal, é um belo e grande depende. Depende por quê? Depende das condições que você está analisando, depende da situação de mercado, depende da quantidade de caixa que você tem, depende de N fatores. Mas é importante que para cada decisão que você for tomar, é importante avaliar essas três possibilidades. Você investir para receber renda, você imobilizar para poder ter patrimônio, ou você alugar, né, usar um serviço terceirizado de outra pessoa. Quando você avalia esses três cenários, você consegue tomar decisões talvez mais acertadas, né, e talvez não perder dinheiro tomando a decisão errada por não considerar outros fatores de decisão. Então, a gente fica sempre atrás, né, do que é a fórmula do lucro, né? Então, os indivíduos fazem os cursos aí de gestão, trabalham suas especializações nos seus MBAs, e mesmo assim, né, nós estamos aí eternamente atrás da fórmula do lucro, que ela é respondida por uma equação super simples, né? O lucro, então, ele é igual às receitas menos os gastos, sendo que para a gente maximizar nossos lucros, nós precisamos aumentar as nossas receitas, nós podemos diminuir aí os nossos gastos, ou nós podemos fazer as duas coisas, né? Aumentar as receitas, diminuindo gastos, maximizando assim o nosso lucro, né? Nosso lucro para que é o nosso resultado, que é a nossa justificativa aqui de estar gerindo, né? Trabalhando negócios. Então, é interessante, né, a gente parar para pensar que a gente sabe como é que é a equação, mas a gente precisa trabalhar constantemente nela para poder encontrar esse caminho das pedras, né? Esse ouro nosso que realmente é o lucro. Eu quero apresentar para vocês o que é então um fluxo de caixa. Esse aqui é uma exposição de um fluxo de caixa em formato gráfico, tá? Vocês podem encontrar isso talvez aqui na literatura dessa forma, onde esse fluxo de caixa ele tem aqui uma linha do tempo, tá? Uma linha temporal. Nesse caso aqui ela pode estar sendo dividida em anos, podem estar se dividindo em meses, por exemplo. A gente tem aqui condições que as setinhas estão para baixo e temos condições aqui onde as setinhas estão para cima. No fluxo de caixa gráfico, a gente estipula tudo que é negativo está voltado para baixo e aquilo que é positivo está voltado aqui para cima. Lembrando que a gente coloca como fluxo de caixa negativo tudo que der prejuízo, né? Obviamente, a gente tem receita menos gastos e os gastos foram maiores, nós vamos trabalhar esse fluxo de caixa, então, com a condição negativa, né? Setinha para baixo. E uma segunda possibilidade de a gente trabalhar setinhas para baixo é quando a gente realiza investimentos. Por exemplo, eu vou trazer investimentos que eu capto recurso financeiro do banco. Esse dinheiro não é meu, eu preciso repor o banco, né? Eu preciso pagar essas prestações que vão ser caracterizadas por amortização mais juros sobre o capital, né, do credor, que nós estamos tomando esse recurso financeiro emprestado, e a gente precisa considerar esse recurso financeiro ali setinha para baixo, negativo, tá? Da mesma forma, nós vamos colocar os recursos financeiros próprios que forem investidos dentro da nossa empresa, até porque nós, enquanto empresários, esperamos
menos que nós recebamos esse retorno do recurso financeiro que nós aplicamos, né, do nosso capital próprio na nossa empresa, mas nós precisamos receber isso de volta. Da mesma forma que o banco receberia de volta, nós também precisamos determinar, né, um retorno desse capital, mesmo o dinheiro sendo seu, com uma taxa de juros pré-determinada. Né? Que ela seja talvez ela nem seja tão pesada quanto o banco te cobraria, mas que ela te remunere pelo menos o que a inflação te toma por ano, né? Em relação a um custo de capital aí para a sua empresa. Então, fluxo de caixa, trabalhando setinha para baixo no caso dos prejuízos e setinha para baixo no caso dos investimentos, a fim de se estipular um tempo, né? Um prazo aqui de retorno para esse investimento mediante as condições, no mínimo, inflacionárias. Tá? Então, isso aqui é uma explicação de fluxo de caixa de formato, né, gráfico. Então, moçada, fluxo de caixa, então, nada mais é do que a relação entre as entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa. A gente tem como possíveis situações de fluxo de caixa numa condição onde o fluxo de caixa ele salda todas as despesas dos investimentos, beleza? Então a empresa está remunerando suficientemente, né? Então a gente considera um fluxo de caixa saudável. Nós temos uma situação onde o fluxo de caixa ele salda somente as despesas e alguma fração, alguma parte dos seus investimentos. Isso a gente pode considerar que é uma empresa que tem uma tendência forte ao endividamento. Imagina que se ela não remunera o capital próprio do seu investidor, né, ao longo prazo ela não vai conseguir, por exemplo, substituir o seu maquinário quando ele envelhecer, ela não vai conseguir capacitar os seus colaboradores, né, ela não vai conseguir fazer os cálculos de custo de oportunidade, por exemplo, né, e quem dirá então remunerar o banco, né, que é o credor, quando ela faz investimentos usando recurso de terceiros. Então a gente tem uma tendência muito grande ao endividamento. E nós temos também uma condição onde o fluxo de caixa não salda as despesas. Nesse caso aqui a gente tem as setinhas quase todas para baixo ali e a recomendação para esse tipo de atividade é o encerramento imediato das atividades ou por meio de um subsídio. Esse subsídio pode ser a entrada de um novo investidor dentro do negócio ou ainda ele recorrer aí a instituições financeiras, né, tentando angariar um empréstimo aí para salvar esse resultado, né, com muito critério para não aumentar o problema, não aumentar aí o seu endividamento. Bom, o fluxo de caixa ainda, né, ele pode ser feito, ele é um diagnóstico, tá? É um diagnóstico para a gente identificar se a empresa está indo bem ou está indo mal, né, financeiramente. Ele não é um elemento para a gente fazer um diagnóstico completo, até porque ele não envolve as questões técnicas, ele não envolve as questões operacionais, então a gente não sabe o que está sendo feito, eu só vejo ali em números frios e estáticos as condições das entradas e as condições das saídas. Então, pessoal, para a gente classificar aqui e identificar as deficiências, né, no fluxo de caixa, existem então outros critérios, né, para a gente poder fazer análise, como por exemplo trabalhando aqui indicadores, né, de resultado. Importante a gente destacar e tratar com vocês aqui o que são os custos operacionais. Então, o custo operacional serão a soma de todos os custos fixos mais os custos variáveis que estão envolvidos durante o processo produtivo. Esses recursos são os elementos que são demandados para manter a linha de produção, por isso está envolvido dentro do processo produtivo, sendo que o custo operacional ele pode ser calculado por meio do total dos custos fixos mais o total dos custos variáveis. Ainda um outro custo muito importante, onde as empresas ignoram, subestimam esse indicador, que é o custo de oportunidade, sendo que o custo oportunidade ele é
o retorno que o capital que você investiu, o capital imobilizado, o quanto isso estaria gerando de retorno, de receita, de grana, se ele tivesse aplicado em outras opções de investimento. Isso também pode se determinar o quanto que esse capital que foi investido pelo empreendedor está deixando de render por não estar aplicado, então, numa condição de melhor oportunidade de investimento, por exemplo, regional. Né? Já tratei com vocês algumas vezes, né? A gente está lá na nossa atividade e eu quero fazer uma comparação de custo-oportunidade. Por mais que o meu custo operacional ele esteja controlado, eu tenho um bom fluxo de caixa que remunera sobre os meus investimentos. Porém, é importante você fazer uma análise se essa atividade está te remunerando dentro do custo de oportunidade. Por exemplo, será que quando a gente compara a nossa atividade, se essa área estivesse arrendada para uma cultura, por exemplo, qual a remuneração que você teria? Vamos ser um pouco mais drástico? Será que essa propriedade rural ela vale mais morta ou ela vale mais viva? Se a gente vender tudo e colocar isso aplicado na caderneta de poupança, por exemplo, que é o pior investimento do Brasil, se essa remuneração da poupança for superior, por exemplo, à atividade que você está exercendo, meu amigo, vocês têm problemas muito sérios para serem resolvidos, tanto em questões técnicas quanto em questões administrativas. Né? Então, cabe a você, enquanto zootecnista, né, trabalhar como operacionalizar isso de forma mais eficiente. Nós não vamos recomendar ninguém a vender propriedade rural, ou nós não vamos recomendar ninguém a abandonar a atividade, né, e arrendar isso para algum tipo de cultura. Nós temos que pensar como que nós vamos utilizar os nossos conhecimentos técnicos, né, para poder transformar isso numa produção mais eficiente, que gere, então, melhores índices de produtividade. E é importante, então, para a gente estabelecer o nosso custo de oportunidade, nós considerarmos, então, uma taxa de remuneração de capital, que nós vamos discutir daqui a pouquinho sobre isso. Então, pessoal, o que a gente pode entender por custo de oportunidade? Custo de oportunidade é a rentabilidade mínima que o investidor exige pelo seu investimento. Ele vai representar, então, o quanto que o empreendedor obteria se ele tivesse investido todo esse recurso financeiro em situações de baixo risco. Ainda, pessoal, nós vamos considerar o custo-oportunidade legal, que nós estamos, né, atendendo a relação custo-oportunidade, quando o investimento, né, se tornar atrativo, quando ele gerar uma perspectiva de rentabilidade superior ao custo-oportunidade que você determinou. Então, se eu determinei, por exemplo, vamos lá, que a caderneta de poupança era o meu indicador de atratividade para o custo-oportunidade, né, o quanto que eu estou deixando de ganhar na poupança para poder estar na atividade, se a minha remuneração for superior ao que a poupança está dando, beleza, custo-oportunidade vencido. Mas já vou te recomendar uma coisa, considerar a caderneta de poupança como indicador de custo-oportunidade não é inteligente da sua parte, tá? Até por mais conservador que você seja, porque não existe investimento pior no Brasil do que a caderneta de poupança. Ok? Então, outros elementos eu te recomendo aí para você tomar as suas decisões para estabelecer aí a sua taxa mínima de atratividade. Então, pessoal, quando a gente vai analisar a relação então do fluxo de caixa, né, dos resultados, nós podemos entender algumas vezes e verificar que quando a receita ela for menor do que o custo variável, ou seja, essa empresa, o que ela está recebendo não paga nem aquilo que ela está utilizando dentro da parte operacional. A situação é que essa empresa está em colapso financeiro e é uma tendência muito forte ela não se recuperar, mesmo com investidores ou mesmo aqui com recorrer aqui ao banco, né, tentar empréstimos bancários. Uma outra situação, né, de fluxo de caixa é quando a receita ela é maior do que o custo variável, ou seja, ela paga pelo menos os custos operacionais,
ela paga os custos, né, que estão envolvidos no processo produtivo, mas ela é menor que o custo operacional, ou seja, ela não consegue remunerar pagar os seus custos fixos, como, por exemplo, o cálculo de depreciação, né, que estão envolvidos lá dentro do custo fixo. Então, o que a gente tem ali? Resultado só caixa. Tá? Ela percebe talvez de forma muito errada, ela acha que está tendo lucro, tá? Ela acredita, né, que o caixa está sustentável, o saldo bancário até contempla, ele é até bom, mas a longo prazo nós podemos entender que essa empresa vai acabar sucateando os seus bens, né? Ela pode ser, inclusive, que ela saia da atividade por conta de um colapso financeiro. Ela pode ser que ao longo do tempo ela não consegue fazer novos investimentos, porque o resultado dela é só pagar os custos variáveis, é só pagar aquilo, né, que está envolvido dentro da variação do ambiente de produção, mas ela não está remunerando aqui, ela não está saldando os seus custos fixos. Uma outra análise de resultado que nós podemos tratar é quando a receita ela é maior do que o custo operacional. Opa, então ela já está saldando os custos fixos e variáveis, mas ela é menor do que o custo total, ou seja, ela não está atendendo minimamente os custos de oportunidade, por exemplo. A gente pode dizer que essa empresa ela tem um lucro normal, né? Ela já tem ela tem um fluxo de caixa positivo, ela tem, né, ela sobra recursos, ela consegue fazer investimentos, mas ela não compara a atividade dela com outras, tá? Ela entende, né, com foco muito destinado somente na sua atividade, mas ela não tem um comparativo em relação a outros investimentos que poderiam estar sendo feitos com o mesmo capital. A tendência dessa empresa é permanecer, né, no negócio com possibilidades até de expansão. E um último cenário nós podemos analisar quando a receita ela é maior do que o custo total, ou seja, ela paga os custos fixos, ela paga os custos variáveis, ou seja, ela paga todo o custo operacional e ela remunera ainda o custo oportunidade e aí ela tem um custo total, né, sendo suprido aí pelas condições de venda dessas receitas dessa empresa. Essa empresa, então, ela possui um lucro econômico. Economicamente, ela está muito melhor, né? O melhor negócio do mundo esse, né? Quando eu comparo o meu negócio com os demais e a minha atividade é a que mais remunera em relação à comparação de outros investimentos. Essa empresa, então, ela está em franca expansão, né? Num ambiente que pode ser cada vez mais competitivo, ok? Essa análise de fluxo de caixa pode acontecer dentro das empresas de vocês, né? Como que a empresa de vocês está nessas condições, tá? De fluxo de caixa. Bom, então para a gente entender aqui, para ir tomar decisão dentro dos indicadores de viabilidade econômica e financeira, nós precisamos considerar, né, já claro, o que é o custo-oportunidade, a gente avaliar o risco desse negócio, entendendo que a proporção de risco ela é a relação de retorno financeiro é proporcional ao risco. Quanto mais arriscada é a atividade, maior são os potenciais de ganho, né? E quanto mais conservadora, quanto menos arriscada for a atividade, menos ela te remunera. Então, o risco ela tem essa condição, né, diretamente proporcional aos retornos financeiros. E importante também você verificar, enquanto na sua atividade, qual é a liquidez desse negócio. O que é liquidez? É a capacidade de transformar esse produto ou esse negócio em dinheiro de forma rápida, tá? É abrir a boca e vender rapidinho e ter recurso financeiro no bolso, sem depender de um longo prazo aí para poder desenrolar, né, todo um processo de venda e ter dinheiro em caixa, né, dinheiro com liquidez. Então, qual que é o negócio de ouro? É o que tem o melhor custo-oportunidade, com o risco mais controlado e a mais alta liquidez. Só que esse negócio, moçada, não existe, tá? Ele não existe. A gente vai ter que saber equilibrar essas situações dentro de uma empresa com um custo-oportunidade dentro das nossas condições, porque se você começar a comparar o custo-oportunidade com negócios muito arriscados,
né, você não vai conseguir atingir esse custo-oportunidade, então você nunca vai ter o seu lucro econômico. Não, né? Calma, nós vamos trabalhar com questões regionais e que estão dentro do nosso alcance. O risco da atividade, toda atividade tem risco, né? Toda atividade ela vai apresentar condições aí de dar errado. O que depende é de nós, enquanto gestores, traçarmos projetos e fazer planejamento para minimizar esses riscos e trabalhar com condições mínimas de liquidez, tá? Que aquela história, eu não quero brincar mais, me dá meus carrinhos, eu quero dinheiro de volta, né? Como é que faz para transformar tudo isso aqui em dinheiro? Né, a gente entende que os produtos agropecuários têm alta liquidez. Quero vender soja, quero vender boi, abrir a boca, vende. Mas no caso de vender tudo que está envolvido com patrimônio, né, ele acaba sendo com a liquidez mais baixa. Quero vender a sala de ordenha, liquidez baixa. Quero vender uma matriz. Se eu quiser vender ela pelo preço de mercado, dificilmente eu vou conseguir esse preço rápido, né? Vou ter que diminuir, né, o preço disso, incorrer aqui talvez em perdas financeiras para alcançar a liquidez desejada. Mas no caso de produtos de mercado, né, commodity agrícola, né, commodity agropecuária, nós temos altos índices de liquidez. Bom, então, né, vem a pergunta lá do nosso slide anterior. Qual é, então, a taxa mínima de atratividade para nós considerarmos, então, como um custo-oportunidade ideal? Então, moçada, a melhor resposta para tudo isso é um baita de um gigante. Depende. Depende, pessoal. Depende do seu grau de ousadia ou de conservadorismo dentro da atividade que você exerce. Vou trazer para vocês aqui alguns elementos que nós podemos considerar como taxa mínima de atratividade e aqueles que eu recomendo para vocês. Então, olha só. Como custo de oportunidade, né, a taxa mínima, nós podemos considerar, por exemplo, o rendimento da caderneta de poupança, que hoje rende os grandes, né, e estupendos 3,75% ao ano. Tá? Isso dá em torno de 0,25% ao mês. Tá? É o pior investimento que o Brasil tem. Tá? Então, se você, por mais conservador que você seja, eu não te recomendo fazer a sua taxa mínima de atratividade baseada, né, no seu custo de oportunidade usando a caderneta de poupança. Um outro elemento que a gente pode considerar é a taxa de inflação. Olha só como é que a taxa de inflação hoje no Brasil, que é de 4% ao ano, ela não remunera nem o capital que está investido na poupança. Ou seja, quem está com dinheiro na poupança está perdendo 0,25% ao ano, porque a inflação está comendo isso. Né? Os preços estão subindo e o seu dinheiro não está sendo capitalizados da mesma forma que os preços sobem. Então, no caso, quem está com dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Outro elemento que você pode considerar como custo-oportunidade é a taxa Selic, né, que no passado, né, o pessoal utilizou muito a compra aí de títulos do Tesouro Direto, que remuneravam aí 16%, 14% ao ano. Hoje a taxa Selic remunera 3% ao ano. Então quem está com título, por exemplo, em Tesouro Direto hoje, né, não está sendo remunerado nem o que a inflação está, né, te tomando. Você está tomando prejuízo aqui de 1%. Resumindo, pessoal, hoje no Brasil não tá mais para maré para rentista, tá? Para quem quer viver de renda. Quem tem dinheiro hoje, ou ele vai ter que arriscar mais, né? Por exemplo, montar um negócio, colocar o dinheiro numa atividade para poder ter maiores ganhos financeiros, ou ele vai ter que buscar investimentos financeiros muito arriscados, como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Que olha só, moçada, no ano de 2019, a Bolsa de Valores deu rendimento de 58,20% em um ano. Durante esse período que nós estamos aqui de 2020, a Bolsa já acumula prejuízos de menos 37,24% ao ano. Pessoal, então isso aqui a gente está falando de uma atividade de muito risco, né? Que você... Não recomendo também você utilizar aqui como indicador de custo-oportunidade, por conta da volatilidade, né? Por conta desses problemas aqui que a gente tem de saída, né, de caixa muito rápido, porque isso está influenciado mediante condições de mercado. Tá? Mas é um critério, né? Talvez você pode comparar, talvez
a variação do dólar, né, a variação do câmbio, né? Será que valia mais a pena pegar todo o seu dinheiro e comprar dólar, né, e aí a gente ter a remuneração da subida dessa moeda, ou será que vale a pena a gente continuar dentro da nossa atividade? Então essas comparações elas podem ser também realizadas. E o indicador que eu trataria com vocês como mais indicado, né, seria a avaliação de atratividade em outros investimentos dentro do cenário produtivo, tá? Então, como a gente pode aumentar, maximizar a nossa produtividade baseado aqui dentro da nossa atividade, então, agropecuária, tá? Então, mas deixem de considerar talvez a questão dos investimentos. Faça essa análise aqui, aplicando isso na poupança, no CDB, no CDI, no título, talvez bancário. Faz essa comparação, não que você vá, né, vender a propriedade do seu cliente ou a propriedade da sua família e investir no banco, mas como que a gente pode, então, entender e operar de forma mais eficiente o setor produtivo. Na aula que vem nós vamos tratar um pouco mais sobre esse elemento. E aí a gente tem outras diversas situações aqui que nós podemos numerar como custo de oportunidade, baseando se você é mais conservador ou se você possui, né, uma questão mais audácia em relação aos investimentos. Entendido, moçada? É isso aí. Esse é o assunto a ser tratado no nosso encontro de hoje. Na aula que vem nós vamos falar então sobre os famosos indicadores, né, econômicos e financeiros para a gente fazer os nossos cálculos. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Obrigado. Até semana que vem e um abraço.